Você já sentiu como se algo estivesse apagado dentro de você? Como a luz que te movia parece que simplesmente se apagou. E hoje você caminha numa estrada escura, sem saber para onde ir, sem saber o que pensar, sem saber o que fazer ou como fazer. Esse é o vazio existencial. É quando a nossa vida parece que tudo andava bem, mas do nada ela perde o sentido. E aí, muitas das vezes, você pode estar achando que essa falta de sentido ou esse vazio existencial é um problema. E quando, na verdade, ele não é. Ele é o começo de um salto de consciência, porque muitas das vezes esse vazio surge antes desse salto de consciência, antes dessa evolução. Hoje eu quero te mostrar o que pode estar por trás deste vazio e porque ele pode ser o sinal mais importante que você está prestes a encontrar. Porque às vezes é o vazio que abre espaço para o novo eu florescer. A psicologia entende o vazio existencial como uma crise de sentido. Segundo Viktor Frankl, criador da logoterapia, o ser humano precisa de um propósito tão essencial quanto o ar para respirar. Quando não encontra esse propósito, quando o ser humano ele não encontra esse sentido em nada que faz, então aparece esse vazio. A psicanálise também nos mostra que esse vazio surge quando vivemos uma vida que não é nossa, tentando preencher desejos que não são autênticos. Nós trabalhamos demais, nós consumimos demais, nós nos comparamos demais. Tudo isso na tentativa de calar uma dor que, na verdade, só quer ser ouvida. O vazio, ele é o reflexo de um desejo não reconhecido, uma parte nossa que grita: "Ei, você me esqueceu". E é nesse esquecimento que nasce a desconexão. A gente se perde de nós mesmos. Mas preste atenção, pessoal, preste atenção nisso. O vazio não é falta de algo, ele é o excesso de tudo, menos de você. As neurociências explicam o vazio de uma forma bem fascinante. O nosso cérebro ele foi projetado para buscar coerência interna entre o que pensamos, o que sentimos e o que fazemos. Se o nosso cérebro identifica que existe uma incoerência entre essas três nuances, entre o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço, se o cérebro identifica que existe um descompasso nisso, ele entende: porra, tem parada errada aí, irmão. Então, automaticamente, o cérebro ele ativa áreas como a amígdala cerebral, que é responsável pela sensação de desconforto e ansiedade. Então, a amígdala ela é responsável por detectar possíveis ameaças ao meu redor, na minha vida. Se ele percebe que o que eu penso é diferente do que eu sinto e é diferente do que eu faço, ele entende: ué, o ambiente não está seguro, tem uma coisa errada aqui. Então, automaticamente, ele vai ativar essas áreas que vão me gerar o quê? Ansiedade, estresse, angústia. Então eu vou tender ali a ter mais momentos, episódios de crises, de ansiedade. Eu vou tender a ficar mais angustiada, mais estressada, porque essas regiões do cérebro, quando são ativadas, elas tendem a preparar o seu corpo. Como o cérebro percebeu que existe uma ameaça, existe um perigo, então elas vão preparar o seu corpo para lidar com essa ameaça e com esse perigo. Logo, os níveis de cortisol aumentam, os níveis de adrenalina, noradrenalina aumenta, e você vai estar sempre ali naquele momento vivendo aquela sensação de estresse constante, de aflição constante, de ansiedade constante, porque existe uma incoerência entre essas três nuances do seu ser. A dopamina, que é o neurotransmissor da motivação, ela começa a cair. E aí que vem aquela sensação de apatia, de tédio, de cansaço de viver. A programação neurolinguística, ela nos ensina no que dá sentido à vida, não são os fatos em si, mas o significado que nós damos a eles. Então, por exemplo, se eu estou passando por alguns desafios na minha vida, e aí desafios todos nós passamos ao longo de toda a nossa vida, porque terceira dimensão é isso, né, pessoal? Então, se eu estou passando por um desafio na minha vida, eu tenho duas maneiras de olhar para esse desafio. E a maneira pelo qual eu vou olhar por esse desafio vai ativar diferentes regiões do meu cérebro.
Então, por exemplo, eu posso olhar para um desafio e ver que ele é um grande obstáculo na minha vida e que eu estou, por exemplo, pagando um pecado, eu estou pagando um karma, esse desafio, ele é um castigo, ele é isso, ele é aquilo. Então, quando eu olho para esse desafio desta maneira, com essa forma de pensar, automaticamente os meus níveis de dopamina vão diminuir. Os meus níveis de serotonina, ocitocina, vão diminuir. Eu vou tender a estar mais apática, mais prostrada, talvez me sentindo mais vítima da vida. Então, eu não vou ter ferramentas cognitivas, ferramentas energéticas, eu não vou ter energia para resolver aquele problema. Então, aquele problema ele passa a ser um grande obstáculo na minha vida. Agora, se por outro lado, eu olho esse desafio, bom, eu estou passando por esse desafio, mas esse desafio, ele pode me ensinar muitas coisas, então eu posso resolver esse desafio desta maneira, dessa é outra, então eu posso criar na minha mente, eu posso entender esse desafio como apenas um passo que eu tenho que dar, um obstáculo que eu tenho que transpor para alcançar a minha vitória, para alcançar o meu objetivo X. Então, eu posso entender esse desafio como algo que eu possa aprender e à medida que eu aprendo com esse desafio, eu vou expandir. Então, isso vai me trazer o quê? Novas formas de pensar. Isso vai aumentar o quê? Novas conexões, novas sinapses, porque vai fazer com que o meu cérebro tente abordar novas maneiras de resolver essa situação, porque eu estou olhando para esse desafio como uma maneira, como uma forma de crescer. É uma maneira que eu tenho para crescer, para avançar, para expandir. Então eu faço com que o meu cérebro crie automaticamente novas conexões, novas sinapses, porque o meu cérebro vai ficar então buscando soluções para aquele desafio. Percebe? E aí o meu cérebro buscando soluções para esse meu desafio, eu vou estar fazendo o quê? Com que o meu cérebro produza mais dopamina para me motivar a resolver aquele problema, mais ocitocina, mais serotonina. Então, vários níveis de substâncias positivas para o meu corpo vão ser produzidas, que vão me trazer aqui justamente a energia, a vitalidade, a inteligência, capacidade cognitiva, capacidade de atenção, foco, planejamento, para que eu resolva aquele problema, porque eu vi esse problema apenas como algo que eu vou aprender com aquilo e a partir desse momento eu vou conseguir expandir. É só um passo que eu tenho que dar, é só uma barreira que eu tenho que transpor, nada mais. Não é um castigo do universo, não é um castigo da vida, não é um karma, não é algo que eu possa ali ficar me vitimizando ou prostrada diante daquilo. Eu tenho como resolver. À medida que eu olho para esse problema como uma mentalidade, eu tenho como resolver, automaticamente o meu cérebro começa a buscar soluções. Isso favorece o quê? Um aumento do número de ligações, de novas ligações e de novas sinapses. Então, tudo vai da maneira como eu olho para uma situação, percebe? Então, este vazio que nós sentimos, ele se torna um convite biológico à coerência. O nosso cérebro, o seu cérebro, ele está pedindo para você voltar a viver do jeito que faz sentido para você e não para os outros. Quando você começa a alinhar a sua mente, ou seja, a sua forma de pensar, com a sua emoção e com a sua ação, a neuroquímica do nosso cérebro, a neuroquímica da nossa vida muda. O que é viver com sentido? É viver fazendo algo que eu sinto que é meu, que é para eu fazer. É meu propósito. Não é um propósito do outro. Eu não estou vivendo para agradar o outro, porque quando nós estamos vivendo com base em máscaras ou em preceitos sociais, eu estou fazendo o que o outro acha que é bom para a minha vida, eu vou estar o quê? Eu vou estar com a mente focada no que eu estou fazendo, mas o meu coração, as minhas emoções, eu não vou estar gostando daquilo que eu estou fazendo. A minha ação me faz eu fazer aquilo, a minha mente tenta dizer que aquilo é importante, mas o meu coração rejeita, porque não é isso que eu quero, não é isso que eu quero para minha vida. Então existe essa incoerência. Agora, por outro lado, quando eu me alinho biologicamente, o que eu penso, o que eu quero fazer, e eu faço aquilo que de fato eu quero fazer, então existe essa coerência. A minha vida começa a fazer sentido.
Entende? Então, quando a gente começa a alinhar a nossa mente, a nossa emoção e a nossa ação, a nossa neuroquímica, pessoal, ela muda completamente. Então, nós produzimos mais dopamina, serotonina, ocitocina, tudo começa a fluir. Então, a vida volta a fluir. Espiritualmente falando, o vazio existencial é um chamado da alma, é um momento que a vida te convida a deixar morrer o que não serve mais. Muitas vezes o vazio chega antes de um salto de consciência. É o escuro antes do amanhecer. E sim, é desconfortável, porque o ego resiste. Ele quer manter tudo do jeito como está, mesmo que doa. Mas o vazio vem para quebrar esse ciclo, para te lembrar que a vida é movimento, expansão e propósito. Quando você se entrega a esse propósito, a energia vital, que é o prana, a força espiritual volta a fluir. A alma começa a respirar de novo. Por isso, o vazio não é castigo, ele é um portal para uma nova versão sua, mais verdadeira, mais presente, mais desperta. Através do silêncio, da meditação, da oração, da respiração consciente, você acessa essa dimensão da alma que sempre soube o caminho. E lembre-se, pessoal, você não está perdido, você está sendo chamado de volta para casa, para dentro de você. Se esse vídeo, então, fez sentido para você, coloca aqui abaixo nos comentários, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e um beijo, pessoal, eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!